expectativa para esse jogo diante do Criciúma nessa reta final do Campeonato Catarinense, né? Como é que tu está avaliando esse momento aí da equipe na competição? Bom dia. Bom dia para todos. Final de competição, né? Expectativa é de a gente voltar a crescer, né? No momento onde a gente tem essa reta final, quem chegar mais ajustado, quem conseguir encontrar uma equipe melhor, tende a largar na frente. Então, é usar esses jogos para que a gente consiga recuperar o caminho das vitórias e o caminho de um bom jogo, para chegar bem na reta final mesmo e chegar nos mata-matas com uma equipe já bem ajustada. Márcio, para esse jogo você não tem o teu artilheiro da temporada, né? O time Gonçalves, vai ter que cumprir a suspensão. O que você pensa em relação ao substituto? É natural a entrada do Vitor Feijão, que vinha até então na titularidade até algumas rodadas, ou o jogo que chegou aí, a gente já conhece, o torcedor já conhece, você conhece muito bem, pode também ser uma das novidades para essa formação? Sim, a saída do Diego é uma perda, né? Não tem, ele é o atleta que tem individualmente tem se destacado, é o artilheiro da equipe, né? Mas também pode ser uma oportunidade para que outros atletas assumam esse protagonismo, né? A gente tem testado algumas situações, claro que o substituto natural é o Feijão, mas a gente tem algumas outras opções, a gente já vem testando durante a semana, temos hoje e amanhã para tomar a melhor decisão e montar uma equipe forte para enfrentar o Criciúma lá e tentar buscar o resultado. Márcio, qual a ideia com relação à sequência do Catarinense nesse jogo diante do Criciúma? Pela Copa do Brasil é mesclar um time ou utilizar a força máxima? Não, agora é uma situação diferente do que a gente enfrentou na outra fase, né, onde a gente tinha um calendário apertado, uma viagem, eram outras circunstâncias. A tendência grande é que a gente vá com força total, a gente já se encontra numa fase diferente, onde a gente teve 2 semanas para trabalhar, então a tendência é que a gente vá com força máxima para que a gente consiga o resultado e consiga ainda chegar na última rodada em condições para buscar posições melhores dentro do Campeonato Catarinense. O senhor gostou da notícia que vai jogar primeiro em casa? Preferia decidir em casa ou o que faz? Eu acredito que a dificuldade vai ser grande, sendo um segundo jogo em casa, o primeiro jogo a gente jogando em casa, né, definir lá no Rio de Janeiro. A dificuldade já seria grande, né? Não pensar, já aconteceu, a gente vai começar em casa, largar bem, né? Mas primeiro pensar no Criciúma, concentrar todas as forças aí e depois já pensar no Fluminense, né? Que bom, é muito bom poder ter essa situação, né? De estar ainda na Copa do Brasil e ter a chance de continuar nessa competição que é muito importante. Márcio, a gente falar sobre a questão do Campeonato Catarinense, se tu tens uma meta, você promete ficar entre os quatro, o que tu planeja ainda para essa reta final do Campeonato Catarinense? E daí uma segunda pergunta com relação à Copa do Brasil, o que significa um jogo desse tamanho, né, Márcio, para ti? Ainda é o teu primeiro ano assumindo a equipe desde o início da temporada? A meta é bem clara, né? A primeira meta nossa já quase alcançada, estar entre os 8 e em condições de estar prosseguindo na competição. Segunda meta, a gente ainda tem condições, que é estar entre os 4 e ainda matematicamente ainda tem chance de alcançar a primeira colocação. E enquanto a gente tiver possibilidades, a gente vai tentar fazer a nossa parte, que é ganhar as 2 partidas para estar o mais próximo da primeira colocação. Segunda, aí vai depender dos outros. Não depende só da gente, né? Mas no que depender da gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Com relação à Copa do Brasil, me sinto privilegiado, né? E mais uma vez encontrar uma partida que mexe com a nação alvinegra. Quando teve a final da Copa do Brasil, eu não morava aqui, eu estava morando fora, mas acompanhei de longe, né? E reviver isso e podendo estar na frente, no comando da equipe, para mim é um privilégio, me sinto privilegiado
e vamos tentar aproveitar ao máximo e fazer com que essa história seja construída de maneira bonita e que tenha um final diferente da final que foi feita aqui no Scarpelli. Márcio, voltando para o jogo, né, você citou que trabalhou uma situação para o jogo da Chapecoense e acabou não acontecendo, e o time ficou devendo o futebol naquele jogo com a Chapecoense. E você citou agora que está testando algumas possibilidades com a ausência do Diego Gonçalves. Dentro dessas possibilidades, você pensa, de repente, em preencher um pouco mais o meio de campo, colocar mais um jogador no setor e ficar com 2 atacantes, pelo menos, com o Pedro Lucas e o Nicolas, que é um sistema que você não atuou nessa temporada ainda, mas é uma das possibilidades? Bem, eu costumo dizer que às vezes a gente manda algumas mensagens e as coisas não são muito bem compreendidas. Nem sempre tu atuar com 3 zagueiros, eu já atuei com 3 zagueiros, isso é sinal de que a equipe é uma equipe que vai se defender completamente, né? Às vezes a gente coloca muitos atletas no ataque e acaba não surtindo efeito. De fato, a ideia que a gente tinha para a Chapecoense era que a gente conseguisse ocupar um pouquinho mais o campo de ataque, tivesse uma qualificação um pouquinho maior em termos ofensivos. Eu já visto que a gente acabou tirando um dos volantes e colocou 2 meias, né? Mas a ideia, às vezes a gente tem uma ideia e ela acaba não se concretizando, né? Mas foi bom. Nem sempre uma coisa que não é positiva a gente pode fazer com que ela seja de todo negativa, né? A gente acabou tendo essa experiência e foi mais uma oportunidade, mais um sinal de que eu tenho para que a gente progrida em algumas questões táticas e algumas questões de jogo, né? É uma possibilidade de a gente preencher um pouquinho mais o meio de campo, sim, né? Tem outra possibilidade que a gente está treinando, mas aí eu não posso estar entregando, né? De mão beijada. Mas, de fato, eu acho que foi importante a gente ter essa experiência não tão positiva em termos de estrutura contra a Chapecoense para que a gente pudesse progredir em algumas ideias. Márcio, para a sequência do Campeonato Catarinense, você busca alguma nova contratação junto ao departamento de futebol? A diretoria nova chegando aí, né? Saudar a diretoria nova, dizer que a gente está contente, feliz com o retorno de uma gestão muito vitoriosa. Isso traz um ânimo novo. Agradecer também, aproveitar o ensejo para agradecer o Chiquinho e toda a equipe que compôs. O Chiquinho foi um cara que eu quero honrar ele de maneira grande, o cara que acreditou, que trabalhou com afinco, que fez, que nos momentos de dificuldade estava dando suporte para a gente, escutou demais, tinha os contrapontos, e isso foi importantíssimo para que esse processo a gente chegasse até aqui, né? Então, com relação às contratações, a gente sabe das carências, a gente já tem pensado em termos de progressão para a continuidade do ano, seja para uma Série B ou se tiver alguma possibilidade de a gente trazer ainda para o estadual. É claro que a gente está aberto, não está fechado, mas pensar, eu acredito que a gente tem dentro do elenco possibilidades grandes ainda, jogadores que não estrearam, no caso do Eliezer, que é um cara que eu acredito que vai agregar bastante no elenco. Então ainda a gente tem muitas possibilidades de jogadores, o Everton que estreou no jogo passado, então a gente, mais do que pensar em contratações, a gente ainda tem algumas situações no elenco que a gente pode ainda explorar mais. Márcio, claro que quando vocês vão analisar o time adversário, pegam as últimas escalações, mas durante essa semana o Cavalo lá em Criciúma tem testado o Carlos César, que é um lateral, que está jogando meio como centroavante. Isso pode atrapalhar um pouquinho na hora de obter informações do outro treinador botar um jogador que não é da posição de outro lugar? Como é que funciona essa logística aí que com certeza vocês têm na análise de desempenho? Não, a gente tem tentado ao máximo, mas claro que as ideias do adversário passam muito pelo Enori, especialmente pelo Raul. Eles têm me dado todas essas informações.
Essa situação de o Carlos jogar de 9 ou de falso 9 já aconteceu, não vai ser uma novidade, a gente já tem informações de ele atuando dessa maneira, né? Mas claro que a gente está atento e tenta preparar da melhor maneira possível a nossa equipe, mas reforço, é importante a gente saber da outra equipe, mas é fundamental a gente estar preparado para as circunstâncias. Então o foco bem claro na, na preparação da nossa equipe, para que para que qualquer circunstância que a gente venha encontrar, a gente esteja preparado. Márcio, eu tenho visto nas redes sociais, você acompanha também, não sei se você tem visto isso, né? Muitas críticas, principalmente depois do último jogo, para cima do Brunetti e também do Patrick. Até vi você no treino de quarta-feira, você fazendo uma linha defensiva com o Sanches na esquerda e com o Patrick fazendo a função de segundo homem. Minha pergunta é a seguinte, primeiro, como é que você vê essas críticas para cima desses dois garotos, vindo aí da base procurando espaço, e se a tua ideia é exatamente essa, voltar com o Sanches para a esquerda e colocar o Patrick na função de segundo homem, porque a gente viu com a Chapecoense ele fazendo o primeiro, parece que ele ficou um pouquinho perdido. Bem, primeiro, eu adoro, acho que a rede social ela veio aí para... e não tem mais volta, né? Eu vejo em casa meus filhos, eu tenho que mandar eles sair da internet o tempo inteiro, é uma coisa boa. Mas também eu vejo um pouquinho de impaciência, intolerância em alguns aspectos, né? Dentro e procuro estar tendo um relacionamento com a rede social de maneira a que seja algo positivo, né? Não me pauto muito pelas minhas decisões com relação à rede social, apesar de não ficar alheio ao que está acontecendo. Acredito que as críticas são bem pertinentes. Acolho algumas críticas, não só com relação aos dois, mas com relação à equipe. E as críticas, eu acho que elas têm um papel fundamental para que a gente cresça, né? Mas também acolho, mas não concordo com algumas críticas, né? De fato, eu acompanhei. Acredito que o Patrick, talvez na construção de jogo, ele não tenha sido... não tenha ido muito bem, né? Mas eu pergunto para vocês, quem foi que foi bem na nossa equipe? Né? A equipe, de modo geral, não teve um bom desempenho. E aí discordo um pouquinho, porque se não fosse o Patrick nesse jogo, a quantidade de coberturas e de disputas individuais que ele ganhou quando a gente perdia a posse de bola, ele deu uma sustentação defensiva muito grande. Então, eu analiso o jogo de uma maneira, eu vi o jogo 2 vezes depois, e eu posso ter um pouquinho mais de critérios para analisar, né? Com relação ao Brunetti, ele não foi bem também, e ele sabe, ele pediu todas as imagens dele, e isso para mim é fundamental, esse senso crítico que se difunde na equipe para que cresça. Mas eu prefiro ficar com a história mais global, né? Eu não posso analisar um atleta só por um jogo. Na construção dos jogos ele é um atleta que vem dando uma sustentação defensiva muito boa, precisa evoluir ofensivamente, ofensivamente, né? Mas ele, Patrick, todos nós estamos nesse processo onde eles fazem parte. Mais um show. O Guilherme ele até falou que você passou confiança para ele e tal. E a gente vê que o teu time tem muitos jogadores jovens. Como é que é isso de, às vezes, ter um jogador que ano passado não foi muito aproveitado por essas situações e dar confiança para um jogador jovem? Como é que é trabalhar com essa galera, mano? Eu acho que o meu maior desafio, e eu acho que o maior desafio de um líder, de alguém que está no comando, é entender as diferenças que existem dentro do grupo e tentar lidar com essas diferenças e fazer com que extrair o melhor de cada um. Isso não é fácil. Isso leva tempo, isso é uma construção, isso necessita intimidade, necessita caminhada, mas acho que a gente está num processo bom. Os atletas, e friso, estão sendo fundamentais. Eles têm tido um papel muito, muito bom em termos de 2 meses. A gente tem construído uma história que ainda tem muito para evoluir, mas já estamos
na terceira fase da Copa do Brasil. Em termos de expectativa, o que se esperava da equipe do Figueirense, a gente está adiante, né? A gente está além do que se esperava, mas a gente não tá satisfeito só com isso, a gente quer mais. E isso passa pelo relacionamento que a gente tem dentro do grupo. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu!